Olá, muito prazer, meu nome é Rodrigo Isaac, eu sou da Speed Eventos Esportivos, estou aqui para bater um papo com vocês no segundo congresso de Trail Running da Gear Tips. É um prazer poder bater esse papo com vocês, eu vou falar sobre organização de provas, desafios e as novidades no Trail Running. So when we went to war, I saw your colors all over me. Bom, para bater um papo sobre esse assunto com vocês, eu vou iniciar de cara com um pequeno vídeo, vou botar aqui mesmo, que assim a gente já pode bater no papo, um vídeo rápido de uma das provas que a gente organiza. Hoje a gente organiza algumas provas de trail e essa é a Camelback Mountain Race, etapa Le Canton, que inclusive o Gear Tips também é um parceiro nosso, e eu vou colocar aqui um vídeo rápido para vocês entenderem um pouco de como é esse evento. Para aqueles que são corredores de provas de rua e estão vindo agora para o trail, já dá para ter uma boa noção. E para aqueles que já correm, já conhecem nossas provas, já conhecem nossa organização, vão poder curtir um pouquinho desses momentos aí que a gente vive junto. Essa prova acontece na cidade de Teresópolis, no Hotel Le Canton, e a gente utiliza as trilhas todas dentro do próprio hotel. Então, como vocês podem ver, é um local sempre entre montanhas, é uma prova que praticamente 95% da prova é feito dentro das trilhas. E montanhas locais onde são realmente sensacionais. Nós temos percursos aí de 6 km até 21 km, onde os corredores passam por dentro de rio, subidas íngremes, descidas íngremes, mas a prova de 6 é para aquela galera que está começando, que quer curtir esse início, essa passagem aí para as provas de montanha, né? Então vocês vão poder aí curtir provas como essa. Eu vou passar aqui depois um outro vídeo, tá? O vídeo da WTR Arraial do Cabo, para vocês verem um outro tipo de prova, que são as provas de praia, digamos assim. Mas vamos voltar um pouquinho, agora a ideia é fazer esse bate-papo para vocês entenderem um pouco melhor sobre prova, como é o desafio de organizar eventos de trail, né? Como vocês viram ali, a gente precisa ter grandes parceiros, né? Grandes fornecedores, uma equipe muito boa de produção, a gente precisa ter parceiros na área de socorro, a gente precisa ter parceiros em relação a materiais esportivos, como a própria Camelback, a gente precisa ter parceiros em diversas áreas, digamos assim, diversas áreas, para a gente conseguir oferecer o melhor para o corredor, tá? Apresentando, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem a nossa história. A gente está no meio de corrida trail desde 2012. A gente começou organizando a série K, K21 aqui no Brasil, depois passamos para o WTR, que é um circuito nosso próprio, que é o World Trail Run, circuito WTR, onde a gente tem duas etapas, que é a WTR Arraial do Cabo, que acontece na região dos lagos, normalmente no mês de maio, com provas de 6 km até 32 km. A segunda etapa, a WTR Serra do Mar, que acontece em Petrópolis, na região de Araras, no Vale das Videiras, que aí nós temos provas desde 8 km até 60 km, que vai ser a que a gente vai fazer em 2021, já com uma distância nova. Nós temos então provas desde entrada, prova de entrada para aqueles corredores mais novos, até provas bem cascudas, com um desnível positivo, ou seja, o quanto a gente sobe numa montanha bem difícil, digamos assim, ou seja, um desnível positivo puxado, alto. Hoje a gente tem prova participando, por exemplo, da Sky Marathon, que é a prova de 32 km no WTR Serra do Mar, no Vale das Videiras. Sky Marathon são as provas que têm maiores montanhas, digamos assim, tá? Então, voltando um pouco, então a gente organiza o circuito WTR e a gente organiza a partir do ano passado, né? A gente começou ao convite feito pela 213 Esportes, que é a organizadora da Camelback Mountain Race, a gente entrou em sociedade com eles e hoje a gente faz também esse circuito de provas onde tem a Camelback
Praias Selvagens, que a gente lançou esse ano, mas infelizmente a gente não conseguiu executar ainda devido à pandemia, mas a gente vai executar, se tudo der certo, no mês de novembro desse ano ainda, de 2020, que é em Grumari. É uma prova sensacional, onde nós temos distâncias de 7,5 km até prova de 21 km também. Tá? Na verdade ela é um pouquinho menos, ela chega a 18 km aproximadamente. Mas é uma prova sensacional, que também corre muito dentre as trilhas e praias selvagens, que são as praias lá da região de Grumari, que são pouco acessadas, elas são acessadas só através de trilha, então é uma prova sensacional. E a Camelback, etapa Le Canton, que foi esse vídeo que eu mostrei para vocês ainda há pouco, que é sensacional. É uma prova onde a gente tem um contato muito grande com as montanhas, com as trilhas, porém a gente tem uma estrutura muito legal dentro do Le Canton. Apesar de ser dentro do Le Canton, a pessoa não precisa se hospedar lá, então ela pode fazer mesmo se hospedando em outro local. Então assim, para aquelas pessoas que pensam, são provas caras, são provas que eu preciso ter... Não necessariamente. A gente tem provas mais baratas, que são as distâncias mais curtas, provas mais caras. A pessoa pode se hospedar ou não com desconto para quem está inscrito na prova no hotel principal da prova, mas é aberto ao público de uma forma geral, então é um bom momento para você levar a família, conhecer o hotel, sem necessariamente estar hospedado. É lógico que quem estiver hospedado vai curtir muito mais, vai poder usufruir de uma estrutura sensacional. E aí eu vou entrar num tópico muito legal em relação à organização de prova. Quando a gente está preparando um evento para vocês, corredores, que eu também sou corredor, então a gente pensa de uma forma muito similar. Eu sou corredor, eu sou professor de educação física, né? Sou atleta, sou pai de família e ao mesmo tempo sou organizador. Então quando a gente está preparando uma prova, a gente pensa de todas as formas, digamos assim, de todos os lados. Então a gente tem a empatia, a gente consegue se colocar no lugar do atleta, do fornecedor, do staff, do organizador, do professor. Então a gente entende desde o treinamento até a execução da prova e até aquele momento de curtir o local e curtir o ambiente. Então quando a gente fala de uma organização de prova, a gente começa lá atrás, na produção desse evento, que muitas das vezes ela começa com 6, 8 meses, até um ano. Depende do evento, né? Tem eventos que eles são... E aí no final eu vou dar aqui um spoiler, vou falar um pouquinho sobre um novo evento, que aí é o desafio, é uma novidade, que é uma dificuldade um pouco maior para fazer um evento muito grande. Depois a gente fala sobre ela. Mas quando a gente fala desse evento específico que eu vou falar no final, a gente fala de uma preparação de mais de um ano para aquele evento. A gente fala de 14, 15 meses para poder executar. Hoje em dia, a gente tem uma brevidade para poder fazer as coisas, né? Ou seja, um planejamento onde ele precisa estar com tudo muito organizado. Dentro de um planejamento de um evento, a gente está falando de produção de camisas, produção de medalha, produção do kit em si, do que vem no kit, se é uma viseira, se é um buff, que muitos corredores agora estão usando para correr o buff para proteger, ao invés da máscara. Então assim, agora, por exemplo, pode ser que tenha a produção de máscaras para o kit ou o buff. Então assim, a gente tem toda uma produção de itens, desde itens essenciais para o evento, itens que fazem parte do kit, a, por exemplo, uma produção de uma liberação em relação ao evento em si. Então muitas das vezes a gente precisa, primeiro, entrar em contato com os órgãos públicos para conseguir a liberação inicial daquele evento, porém as liberações finais elas saem sempre na semana do evento, mas a gente precisa de acordo de diversos órgãos públicos para poder dar andamento ao processo e colocar à venda as inscrições para esse evento, para depois sim a gente poder finalizar o processo de liberação durante esses meses e ao final, na semana do evento, estar com os documentos todos certinhos de uma liberação de um evento, né? E aí a gente tem uma papelada muito grande para um evento como esse. Então a gente tem desde uma liberação da Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, que é um dos principais. A gente precisa estar com todos os documentos em relação à estrutura do evento, a RT, que é do engenheiro responsável, da estrutura. A gente tem que ter a RT de gerador, a RT de iluminação e sonorização. Então são muitos documentos que envolvem um evento como esse.
para tudo estar certinho. E a gente, como organizador, a gente sempre faz tudo dentro da lei certinho. A gente precisa ter uma ambulância contratada, uma equipe de socorro médico, e aí isso vai variar de acordo com a quantidade de corredores. Até 1.000 a gente tem uma lei, acima de 1.000 já é outra, né? A gente vai precisar de uma estrutura maior de socorro, se for acima de 1.000 precisa de posto médico, e assim vai. Tem inúmeras informações, mas tudo vai depender dos detalhes desse evento. E esses detalhes a gente sempre planeja com muito afinco e vai executando, dividindo essa equipe de produção e a equipe em si do dia do evento. E todos esses parceiros, fornecedores, patrocinadores e você corredor, que faz parte disso. Mas é muito importante a gente ter uma quantidade de inscritos. E aí é legal, assim, quanto antes o corredor puder se inscrever, melhor pra gente, porque a gente tem um planejamento um pouco melhor, sabendo exatamente a quantidade de corredores. Pela nossa experiência, a gente costuma estipular uma quantidade meta e uma quantidade limite mínima e limite máximo, digamos assim. Né? Mínimo para a gente poder conseguir executar o evento sem ter grandes prejuízos. E máximo para ter um limite técnico da prova. Ou seja, aquela prova X, eu tenho, né, vamos pegar a do Lecanton, que vocês viram o vídeo agora, a gente colocou um máximo, por enquanto, de 660 corredores. Né? E aí a gente vai aos poucos subindo essa meta e esse limite, caso seja possível. Então a gente analisa como foi com aquela quantidade, executa ela, deu certo, não teve nenhum problema. Teve problema, o que a gente pode ajustar para poder ter um resultado melhor nos próximos eventos. E assim, o corredor ele consegue correr sem pegar muito trânsito em trilha, ou seja, tem provas que você vai ter muito single track, que é aquela trilha que está você sozinho ali e os corredores em fila indiana, digamos assim, né? Onde às vezes só dá para ultrapassar 1 a 1 ou não dá para ultrapassar. Então a gente precisa saber o quanto cabe nessas trilhas, quanto vai dar de trânsito em uma trilha ou outra. A gente faz inúmeros estudos. A gente faz, para vocês terem uma ideia, a gente calcula o pace do primeiro colocado, o pace do último colocado, o pace que os atletas... Aí eu pego uma distância pequena e uma distância maior, em algum momento as trilhas se encontram. Eu preciso calcular quando eles vão se encontrar, em que ritmo tá. Porque o melhor cenário para mim é que o corredor de elite encontre com o corredor de elite da outra distância, ou seja, de modalidades diferentes, provas de 12, provas de 21, eu preciso que esses atletas se encontrem na trilha. Porque se eu coloco o atleta de elite encontrando a rabeira da outra prova, ou seja, o corredor que é um pouco mais lento, esse corredor mais lento ele pode atrapalhar o mais rápido. Às vezes a gente não consegue essa perfeição, mas a gente precisa achar o melhor e o ponto de equilíbrio para que todos tenham um bom resultado, todos consigam correr em harmonia, tanto o corredor mais rápido quanto o corredor mais lento, né? Hoje é o que a gente chama como se fosse uma categoria turismo, né? A gente tem os corredores que vão para participar e contemplar a prova. E é importante a gente dar atenção para esse corredor. Ele, para a gente, também é peça fundamental, como é o atleta de elite, né? A gente tem que entender que tem essas modalidades diferentes e que os corredores eles querem participar em harmonia, eles precisam ter uma prova segura, ao mesmo tempo que eles não tenham problema em relação a ultrapassagens, a parar para tirar uma foto, coisas do gênero que a gente consegue entender e tem que de alguma forma executar isso de forma que fique muito harmônica para todos, tá? Bom, então voltando um pouquinho, dentro desse planejamento, a gente vai tendo as execuções de acordo com o momento de cada um, né? Então, um mês antes a gente começa a receber o material dos fornecedores, a gente vai monitorando tudo isso para poder estar com todos os itens em escritório, quando, por exemplo, a gente tiver uma montagem de kits e não ter atraso na entrega de kits, por exemplo, do atleta. Então a gente vai monitorando fornecedor por fornecedor. Isso são anos de trabalho que a gente já tem, então a gente consegue ter facilidade, a gente já sabe qual é o melhor fornecedor para uma coisa, para outra, para um item, para o outro, quem entrega no prazo, quem erra tamanho de camisa, quem tem melhor qualidade. Então tudo isso a gente vai buscando um ponto de equilíbrio para ser bom para todos, né? E conseguir executar a prova. As provas, a gente tem, nesse planejamento prévio, a gente conta
com visitas técnicas. Então a gente vai para os locais e faz diversas visitas técnicas. Isso é muito legal, é um momento que a gente está fazendo o percurso ideal para o corredor. Tem provas que a gente já tem percurso pronto, porque a gente já executa há muito tempo, mas a gente vai sempre aprimorando. E essas visitas técnicas, elas servem para a gente verificar como estão as trilhas, se elas já estão mais limpas, se elas estão muito fechadas porque choveu muito naquela região e o mato fechou e a gente vem fazendo a limpeza das trilhas. A gente tem uma equipe específica de percurso, a gente tem uma equipe específica de produção, uma equipe de socorro, né, uma equipe do escritório, que é a equipe que trabalha previamente, né, tem os sócios da empresa onde fazem reuniões constantes para poder fechar boas parcerias, onde a gente consegue melhorar o kit, por exemplo, colocando itens de parceiros e patrocinadores no kit. Hoje, a prova da Camelback, a gente consegue ter um valor onde você pagaria numa mochila, por exemplo, você paga o valor de uma inscrição onde contempla todo um grande evento. Então você consegue, ao preço de comprar uma mochila, você consegue comprar uma inscrição numa prova com diversos itens no kit, participar de um evento único, né, e ainda ter a mochila e outros itens também além dessa mochila. Então é muito legal porque isso faz parte de todo um planejamento e um trabalho de uma equipe grande, né? Não é apenas a execução. Como corredor, muitas das vezes o corredor ele pensa assim, aquela conta simples de padeira, o cara tem um custo ali da camisa, da sacola e da medalha, e ele esquece de inúmeros fatores que entram, né? O custo de uma prova trail ele é muito alto. A gente tem uma equipe, por exemplo, de bombeiros que a gente espalha nas trilhas. Aí falando da equipe de socorro, por exemplo, a gente tem uma equipe de bombeiros que trabalha na trilha, uma equipe de socorristas especializados em alta montanha, onde esses profissionais, a gente tem, por exemplo, carro 4x4 com esses profissionais, a gente tem desfibrilador, todos os materiais de socorro para ele conseguir acessar uma pessoa na alta montanha, por exemplo, e trazer essa pessoa em segurança para baixo e se necessário levar para o hospital, para uma ambulância, para o que for necessário. Mas assim, é importante entender ao mesmo tempo que quando você faz esse tipo de prova, você está suscetível a ter um socorro dificultado pelo nível de altas montanhas. Então não necessariamente você vai conseguir ser socorrido rápido, mas é importante saber que nós da Speed Eventos e os nossos parceiros que são sócios nos eventos que nós fazemos, nós estamos totalmente preparados para atender. Se a gente vai conseguir executar isso de forma segura, é o que a gente objetiva sempre. E a gente faz de tudo para isso. A gente faz de tudo de verdade para isso. Então a gente, como eu lhe falei, investe muito em segurança. Um dos maiores gastos nosso hoje é em segurança. Quer ver um item, por exemplo, que muitas das vezes você pensa que não está contemplado, mas a gente coloca dentro da área de segurança? A marcação de uma prova. É a equipe de percurso que faz, mas a gente considera algo muito importante para a gente ter uma prova segura, para o atleta não se perder no percurso. O atleta ele pode se perder e ficar perdido durante muito tempo numa trilha. E aí a gente investe em material de segurança. Isso tem desde fita de marcação para provas diurnas, fita de marcação refletiva para provas noturnas, né? Como, por exemplo, marcação de cal no chão em alguns pontos, placa de PVC que a gente coloca em locais que tem bifurcação. E aí é importante que o atleta tenha atenção quando esteja correndo, porque a gente divide percurso, o de 12 vem para um lado e o de 21 vai para o outro. Um exemplo. Nessa hora, se o corredor estiver olhando apenas para o chão e esquecer das marcações, estiver com fone no ouvido, está viajando e esquece, ele pode ir para o lado errado. No entanto, quando ele volta, ele vê que tinha marcação. Mas muitas das vezes ele vai atrás de um corredor, que às vezes é de outra modalidade, e ele foi embora atrás daquele corredor. Quando ele chega no final da prova, deu 15 km, deu 12 km de minha prova, era de 21, ele errou. Então por isso que é muito importante o corredor também ter essa responsabilidade, saber se guiar para poder correr uma boa prova, né? Não é só a nossa responsabilidade, é a responsabilidade do corredor. Ler o manual, que a gente prepara com muito carinho, o regulamento da prova, o manual da prova, porque é através desse manual que ele vai ter mais informações sobre aquele evento. É através do regulamento que ele vai saber um ponto de corte, que ele tem que chegar naquele ponto com tanto tempo. E aí ele vai pensar, eu vou me dedicar um pouco mais, vou treinar mais para poder conseguir chegar com segurança nesse ponto de corte.
a gente já fez o nosso trabalho de calcular esse tempo para vocês terem segurança e de repente não entrar numa montanha que é mais perigosa no período da noite, ou saber que você tem que chegar ali naquele ponto, porque se você não chegou ali naquele ponto, você não está treinado o suficiente para percorrer uma distância longa daquela prova. Então tudo isso é pensado, tudo isso é calculado matematicamente e assim vai. Voltando um pouquinho então nessa equipe, a gente então trabalha além dessa equipe de socorro especializada, a gente trabalha com uma ambulância, uma UTI completa, ou até 2, 3, depende do evento, depende da necessidade, da distância, das modalidades que tem naquele evento, e a gente vai posicionar essas ambulâncias de forma estratégica. A gente trabalha, por exemplo, com socorristas especializados em altas montanhas, então a gente espalha esses socorristas em diversas montanhas. Um desafio nosso como organizador é a comunicação. Essa comunicação, muitas das vezes é dificultada pelo local. Como a gente trabalha com altas montanhas em algumas provas, outras não, né? Por exemplo, as provas de praia, como Grumari, que é a Camelback Praias Selvagens, como o WTR Arraial do Cabo, as montanhas elas são mais baixas, mas tem, como a gente coloca no WTR Arraial, por exemplo, para dar a volta na cidade inteira, ele sobe e desce várias montanhas, mas não são altas montanhas, são montanhas de porte menores. Então, de porte menor. Então, assim, o que a gente observa? Que nessas montanhas, apesar de ser um pouco mais tranquilo o nosso socorro, a gente também precisa ter os socorristas especializados espalhados nela. Então, o que a gente costuma fazer? A gente coloca os nossos melhores profissionais nas maiores montanhas. E praticamente todas as montanhas têm socorrista nosso. Com isso, você, corredor, vai sempre se sentir seguro para participar da prova, e nós, como organizadores, conseguimos fazer uma cadeia, um ciclo e um canal de comunicação, de socorro, onde a gente consegue acessar o atleta com maior facilidade. Só que por que eu falei da dificuldade de comunicação? Porque muitas das vezes, como a gente trabalha com essas altas montanhas, a gente, em alguns locais, não tem sinal, por exemplo, de telefone. Onde hoje em dia, o WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp dos socorristas, grupo de WhatsApp da produção, do WhatsApp da produção. Porém, como alguns locais não pegam a internet ou o telefone, a gente faz um canal de rádio comunicador. Então a gente aluga de 25 a 40 rádios, dependendo do evento. Esse evento novo que a gente vai fazer vai ter que ter um número ainda maior, porque a rede de comunicação ela vai ter que ser muito maior, e aí a gente vai passando a informação entre rádios. Mesmo que o rádio não pegue na última montanha, de distância, aquela montanha lá mais afastada, eu não consigo falar com aquele staff, ou com aquela pessoa do socorro, mas eu faço uma rede de comunicação onde o rádio vai chegar para ele também. A comunicação ela vai chegar para ele. Então é importante que a gente tenha tudo isso mapeado, tudo isso preparado. A gente pensa no melhor cenário e a gente pensa no pior cenário. A gente pensa no cenário onde eu vou ter um temporal, onde eu posso ter grande dificuldade, tanto para o corredor quanto para a gente como organizador. E aí eu tenho que estar preparado, que acho que os maiores desafios que nós temos são os problemas. Eu tenho que estar preparado para resolver qualquer tipo de problema. Isso vai depender da equipe que eu tenho, porque se eu não estou lá para resolver aquele problema, o meu coordenador ele tem que estar e ele tem que resolver. Por isso hoje eu tenho grandes profissionais na minha equipe, onde ele sabe tomar decisão. É lógico que nem tudo é perfeito. Algumas vezes a gente não consegue o resultado que a gente queria, mas a gente sempre busca a perfeição. E a gente vai trabalhar para quê? Para solucionar todos os problemas que aparecerem. O nome evento ele já diz, eventualidades podem ocorrer. Então, em um evento, tudo pode acontecer. Mas a gente tem que estar preparado para resolver o mais rápido possível essas eventualidades. Eu vou contar um exemplo aqui, um caso que já ocorreu com a gente. Pronto para dar largada, WTR Arraial do Cabo, a gente passa por dentro de uma fábrica que fechou, ela está hoje sob administração pública, eles estão fazendo a demolição dessa fábrica, Só que ali é uma fábrica falida, onde está desativada, e é um cenário bem bucólico, muito interessante, que depois vocês vão ver no vídeo aqui, se eu conseguir mostrar para vocês.
É um evento muito legal, e aí tem um cenário maravilhoso de uma praia sensacional, e de repente a pessoa passa por dentro de uma fábrica abandonada, e então muda os cenários, mas ao mesmo tempo você tem essa situação interessante desse cenário bucólico. Quando a gente estava para dar a largada da prova, a gente sempre faz o check-up. Tudo certo, fulano de tal, ciclano de tal, os pontos principais da prova. Quando vem um responsável da nossa equipe, da produção, e aí eu deixo o rádio com as principais peças, eles têm que ter o rádio, exatamente para essa comunicação. Tô com problema aqui. O que houve? A fábrica, o portão está fechado. Isso já tinha sido combinado previamente com o responsável, com o segurança responsável pelo cadeado. Ele iria abrir, quando fosse meia hora antes, ele iria abrir o cadeado. Só que a gente faz o check-up. Quando chegou no check-up do portão fechado, cadeado fechado. Cadê o segurança? Procura. Corre atrás dele, não conseguiu. O que eu faço? E aí naquela hora, alguém tem que ter essa sacada de resolver. Como que eu resolvo? Ou eu arrebento o cadeado, é um cadeado muito grande, ou serro. Nessa hora, minha equipe foi na caixa de ferramentas da equipe de produção, pegou uma serra e serrou o cadeado. Conseguiu resolver e a gente conseguiu dar a largada no horário certinho em ponto. Mas são situações que, se a pessoa não tem a sacada de, vou pegar uma serra, vou serrar, vou pegar um ferro para arrebentar esse cadeado. Então tem que ter essas situações de solução de problemas, né? A gente já teve um acidente uma vez pré-prova, onde um motoqueiro caiu bem na rua que a gente ia passar. E aquela ali realmente atrasou, mas a comunicação a gente segurou. Os atletas estavam achando que a gente estava segurando a prova por culpa nossa, mas na verdade estava tendo um socorro de helicóptero de uma pessoa que sofreu um acidente. Infelizmente ele teve a perna amputada e tal, não sei o que, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Espero que ele esteja bem de saúde hoje. Mas assim, era uma pessoa que estava passando pela rua, caiu de moto exatamente na rua que passa a largada da prova. Não tinha como dar largada. Ali não tinha como fazer um plano B, porque ali era o plano que estava de imediato para acontecer, e foi 5 minutos antes da largada. Então assim, não dava para mudar. A gente teve que segurar a largada, mas aí tem que ter a comunicação. Vou segurar. Não, tá socorrendo, já vai sair, limpa a pista, tira a moto, pode largar, e assim vai. Então o que eu quero dizer é, esses desafios eles fazem muito parte do nosso evento de uma forma geral. E faz parte para o corredor também. É importante que o corredor ele tenha ótima cabeça, porque muitas das vezes ele está correndo e alguma coisa acontece. Vou dar um outro exemplo. A prova que a gente organizou da WTR Serra do Mar no ano passado, os corredores estavam subindo isso no quilômetro 6 ou 7, uma pirambeira, para quem ia fazer 26,52 na época, ele estava subindo uma pirambeira de cara, assim, que é uma subida bem vertical que a gente tem logo no início da prova, e intensa, onde o cara deve ter 20% de percentual em relação à altimetria, né, a inclinação, que eu quero dizer. E o corredor, ele tinha um cachorro acompanhando os corredores. O pessoal amarradão com o cachorro e tal, não sei o que. Daqui a pouco tinha os bois, os bezerrinhos. O cachorro foi dar pega no bezerrinho que tinha acabado de nascer. Tinha nascido no mesmo dia ou no dia anterior. Ele ainda estava com a placenta, então não conseguia andar direito e tal. Depois o bezerro começou a tentar fugir do cachorro, e o cachorro começou a morder o bezerro. Os corredores pararam a prova deles, alguns, e foram em direção a esse bezerro para poder socorrer esse bezerro. O que eu quero dizer com isso? Cara, eles tiveram a sacada ali de, vamos salvar esse bezerro. Só que eles interromperam a prova deles, começaram a correr atrás de um bezerro. Isso é um desgaste físico e emocional muito grande, porque eles estavam numa ladeira assim, onde eles ficaram com aquilo tenso. Eu estava achando que eles estavam batendo no bezerro, né? Eu olhando lá de baixo, eu sempre faço o percurso de carro, moto, correndo, eu tô em tudo quanto é lugar, né, no evento, a gente tem que ser onipresente. Aí eu estava naquele local ali, eu comecei a entender, depois o corredor falou, não, é o cachorro que está atacando o bezerro. E aí eles pegaram o bambu, começaram a bater no cachorro, entre aspas, e o cachorro, assustar o cachorro parou, e o bezerro percorreu mais ou menos 5 ou 6 quilômetros atrás deles. Isso pouco tempo depois de ter nascido, o bezerrinho quase morreu de tanto cansaço. Aí ele parou num ponto de hidratação nosso, ele subiu uma montanha gigante com os corredores, desceu a montanha e aí parou no ponto de hidratação, e a gente a nossa equipe de produção travou esse bezerro,
e chamou o dono, a gente conhecia, e aí chamou o dono dos bois ali para socorrer ele, deram água e tal. Mas assim, foi um caso onde trabalhou tanto o emocional da nossa equipe, quanto o emocional e o físico dos atletas que estavam participando da prova. Esses desafios, eles são sempre inerentes à prova. Eles são, é quase certo de você passar por algum tipo de dificuldade. E aí é a hora de ter o quê? Tranquilidade, acalmar a sua respiração, calmar o coração, porque a respiração ela faz com que o seu coração bata mais devagar. Se você tem uma respiração tranquila, o seu coração bate mais devagar. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, que isso aqui também ajuda a acalmar um pouco o coração. E aí você vai ter a serenidade para conseguir resolver os seus problemas durante o evento. Tanto o organizador quanto o corredor, para poder finalizar uma prova com segurança. Então esses desafios eles fazem parte total de uma prova, né? Bom, eu separei alguns tópicos para falar, né? A gente falou de socorro, a gente falou dos desafios tanto como organizador como corredor. Eu vou dar um outro exemplo, que eu gosto de eventos assim que a gente fica... vocês conseguem se colocar mais no meu lugar, eu me colocar mais no lugar do corredor e assim vai. A gente passou por um sufoco muito grande no WTR do Cabo do ano passado, onde tiveram inúmeras chuvas na região dos lagos, na verdade em todo o país. Não sei se vocês se recordam, no mês de maio do ano passado, de 2019, e a gente teve, na semana anterior, minha equipe de percurso estava no local, porque normalmente eu envio, a gente faz inúmeras visitas técnicas, como eu falei, para fazer o percurso, e isso é muito legal. A gente desbrava trilhas novas, a gente faz marcações já prévias para a gente poder se guiar. A gente utiliza diversos aplicativos, e aí eu cito aqui aplicativos que vocês podem baixar e que são muito legais, que é o Wikiloc, o Strava, o Google Earth eu utilizo no computador para subir o GPX e o GPS para poder fazer marcações e olhar no computador, a gente podia ter vindo por aqui, ido por ali e tal, e assim a gente vai achando o percurso perfeito para a prova, né? Não é simples, é um quebra-cabeça que é montado durante meses, e depois, quando essa prova é executada, para a próxima a gente vai tentando melhorá-la, sempre tirar o máximo de asfalto que a gente puder. A gente tenta botar o mínimo de asfalto, depois a gente vai tentando tirar também ruas de terra e botar mais trilha. A gente sempre objetiva botar mais trilha. Mas, voltando um pouquinho, esse tipo de dificuldade a gente passa. E aí, nesses meses aí onde caíram temporais, a nossa equipe já estava trabalhando no local, preparando a prova, porque foi na semana anterior. Então o evento seria no sábado. Quando foi na quinta-feira da semana anterior, né, uma semana antes, caiu o temporal e derrubou diversas montanhas, morros, deslizamentos na cidade, na região de Arraial e de outras inúmeras cidades aí do Brasil. E aí a gente ficou aquele grande dilema, né, se a gente fazia a prova ou não, porque o percurso ele não existia mais, a gente tinha que refazer, mas ao mesmo tempo era importante a gente também preservar a segurança da nossa equipe, preservar a segurança do atleta, né, e ao mesmo tempo ser solidários com os moradores da localidade, da região e da cidade de Arraial do Cabo. Então a gente já começou de imediato uma campanha para arrecadação de mantimento, principalmente material, né, cobertor, colchões, coisas do gênero. A gente pediu para os corredores levarem materiais do gênero no dia da prova, da entrega de kits, e também a gente fez uma campanha prévia onde a gente ajudou de algumas formas lá os moradores. Bom, paralelo a isso, a gente precisava analisar, vamos fazer ou não vamos fazer, e era uma decisão muito difícil. E a gente foi, junto com os órgãos públicos e junto com a nossa equipe de percurso, delineando e tentando chegar ao percurso, a um novo percurso ideal para esses atletas. Bom, conclusão. Na semana da prova a gente ainda estava naquela dúvida, vai ter, não vai ter, né? No entanto, a gente conseguiu executar a prova. Eu vou até parar agora e já vou mostrar o teaser dessa prova específica. A prova aconteceu e foi sensacional. A gente conseguiu, de um problema prévio, ter um evento muito legal, com um percurso diferente dos anos anteriores, mas que as pessoas elogiaram muito. Inclusive agora a gente estuda se a gente deixa parte
desse percurso ou não, né? A princípio a gente vai deixar alguns pontos do percurso, que já estava pronto para esse ano acontecer, a gente vai deixar algumas diferentes trilhas, a escadaria que o pessoal adorou, que foi mais um desafio. O povo de trilha gosta de sofrer, né? Então quando a gente bota mais dificuldade, eles gostam no final das contas, xingam a gente durante a prova, mas depois eles gostam. Então vamos aqui um teaserzinho do evento. A gente monta uma bela de uma arena na Praia Grande, né, que é uma praia principal, Praia Grande em Arraial do Cabo, e com apoio total aí dos órgãos públicos, da Prefeitura, da Secretaria de Turismo, Secretaria de Esporte do local, da região de Arraial. E aí a gente faz um baita evento. São várias largadas, porque são várias modalidades, essa daqui é uma delas, e além disso a gente ainda vai largada por ritmo. Então a gente tem mais de 1000 corredores nesse evento, tá? É um evento grande. Essa é a fábrica que eu falei, onde a gente tem a fábrica abandonada, que o pessoal passa por dentro. E a gente dá a volta na cidade inteira, passando por todas as praias. É muito legal, porque a gente conseguiu hoje colocar o evento passando por todas as praias. Desde a Praia do Pontal, Praia Grande, Praia dos Anjos, a Praia do Forno, que é uma das praias principais, digamos assim. Bom, deu aí para vocês terem uma boa noção, né, do evento em si, com esse vídeo. Mas assim, é importante vocês saberem dessas dificuldades que a gente passa. E aí voltando, a gente conseguiu executar mesmo com todas essas dificuldades. E o corredor, ele teve muita mais dificuldade. Então essa dificuldade, quando ela vem pra gente, ela costuma vir pro corredor de outra forma, em nível de dificuldade na prova. O corredor, ele teve lama, ele teve rio onde não existia rio para ele passar, porque tinha ruas que viraram rio, rua de terra que estava cheia d'água, virou um mangue. E o corredor passou por dentro, e a prova ficou muito mais desafiadora para o corredor e para a gente como organizador. Porém, quando foi na semana anterior ao evento, passaram-se 3, 4 dias pós-chuva, a gente chegou a um consenso junto aos órgãos públicos e à nossa equipe, onde a gente tiraria diversos locais onde tiveram desabamentos, a gente desviou daqueles pontos de perigo. No entanto, a gente colocou novas trilhas e a gente conseguiu executar com perfeição um evento que ficou sensacional, mas com um grande nível de dificuldade. É lógico que isso gerou para a gente mais custo, mais dificuldade, aumentamos o número de profissionais de socorro, aumentamos o número de profissionais da nossa equipe de percurso, por exemplo, para conseguir chegar a um resultado bom aí para os atletas, na verdade ótimo. Bom, aproveitando esse gancho da questão do socorro, de materiais, tem um tópico que eu acho que é importante falar, tanto para o organizador como para o corredor, que é um kit, né? O que eu levo para uma prova, ou o que eu levo para fazer, quando eu estou, por exemplo, fazendo um percurso, independente de quando que dia for, o que eu quero dizer? Eu vou lá para o Vale das Videiras fazer um trecho da prova. Vamos analisar aquele trecho para ver se dá para encaixar uma certa trilha. O que eu faço? Eu preparo minha mochila de hidratação. Eu pego a mochila da Camelback, boto um kit de primeiros socorros, onde eu costumo levar uma matadura, um antialérgico, porque eu sou alérgico, de acordo com a prescrição do meu médico, esparadrapo, um desinfetante, alguma coisa para fazer uma asepsia caso eu tenha algum machucado, né? Um kitzinho de primeiros socorros que eu tenho pronto, boto na mochila, levo meu anorak, o corta-vento, ou seja, dependendo do tempo que eu vou ficar na montanha, e isso muitas das vezes eu não consigo prever. Porque às vezes eu subo uma montanha e falo, vamos ver essa trilha aqui. Quando a gente vê, a gente fica o dia inteiro naquela trilha. Porque até achar a trilha que emenda com ela, ou o nível de dificuldade é tão grande, e a gente vai buscando o percurso perfeito, ou ela está fechada, totalmente fechada, e a gente tem que achar a saída. Então tudo isso leva tempo. E aí muitas das vezes quando eu vejo, eu já estou o dia inteiro numa trilha, anoiteceu. Então eu costumo levar uma lanterna, porque se anoitecer eu estou com ela, com a lanterna para poder iluminar o caminho para eu voltar. Eu costumo sempre avisar alguém que eu estou naquela trilha, né? Normalmente eu vou sempre com mais uma pessoa. A gente costuma ir em 4 e quando a gente se divide ficam 2 e 2. Para não correr o risco de eu me perder sozinho, de eu ter um problema sozinho. Imagina, eu me machuquei, não consigo comunicação, não funciona rádio, não funciona telefone, como que eu vou ser socorrido, né? E aí entra o outro item que eu levo também, o apito. Apito, um gorro, tá? Ou um buff. Então eu levo os itens básicos, onde
Fez sol? Tiro tudo, boto na mochila, continuo. E alimentação e hidratação. Então eu levo uma boa quantidade de hidratação, levo clorim, porque se eu achar uma fonte de água e minha hidratação acabar, eu boto água, eu boto clorim, 15, 20 minutos depois eu já posso tomar aquela água e eu não desidrato. E levo itens de alimentação que me sustentem, que eu consiga ficar um tempo com ele. Então isso é primordial para um corredor, tá? Então aí eu acho que isso vale para você também como atleta. Olhar o regulamento, ver o que é obrigatório e ver o que é sugerido e levar. Eu já vi, por exemplo, atleta de elite, não, eu vou fazer essa prova rapidinho, 3 horinhas eu acabo, não preciso levar a norac, não preciso levar... Torceu o tornozelo. Era alta montanha. Não tinha socorro para ele sair de lá da alta montanha. Isso eu como atleta fazendo uma prova. Esse atleta ele teve que ir mancando e aí ele passou a andar ao invés de correr. Ele começou a ter diminuição da temperatura corporal, começou a sentir muito frio, hipotermia. E aí o que aconteceu? Outros atletas tiveram que emprestar para ele itens de segurança que tinham levado e que ele, como atleta, não levou e deveria ter levado. Então são situações que a gente tem que sempre pensar e não subestimar nenhum tipo de prova, não subestimar a montanha e não subestimar como que eu posso dizer assim, o clima daquele local. Muitos locais eles têm biodiversidade e têm bioclimas, que a gente chama, né? Que é o clima daquela montanha específica, muda de repente. Às vezes você está do sol subindo, quando chegou no alto já está chovendo. E aí você tem que estar preparado para a chuva também. Então isso tudo é importante você pensar e levar os itens obrigatórios e também sugeridos e o que você considera de suma importância para ter segurança durante uma prova, durante um treino ou qualquer outra situação que você vá participar aí, ou de repente uma pequena caminhada que você foi fazer. Então assim, não subestime nada, tá? Esse é o recado que eu dou para vocês. Sempre levem seus itens de segurança. Bom, falamos então em relação aos desafios que o corredor enfrenta e o organizador também. E aí eu aproveito agora para trazer o gancho e falar sobre um desafio que a gente vai criar para vocês, que vai ser sensacional, que é a 100. 100 é uma prova internacional, ela vai acontecer no ano que vem, 2021, em 2 locais. Aqui, Brasil, com a gente, Speed Eventos vai estar organizando, junto com a NIT Sports, e o outro país que é a prova principal, que é na Itália, nas montanhas lá que se chamam Dolomites, que é um local maravilhoso. Tá? É um evento que promete muito, está vindo para somar muito para o trail running de uma forma geral. Na verdade, a gente vem não só com esses 2 países, mas depois para 2022 vão entrar África do Sul e Estados Unidos também, vai virar um circuito mundial. E a prova em si, vamos especificamente falar dela. Aqui a gente está escolhendo a melhor cadeia de montanhas no país para poder executar um evento perfeito. É um evento que vai ter a participação de outros organizadores, porque um evento desse porte ele precisa de muito trabalho, muito planejamento, como a gente conversou, né? E muitas empresas de ótima qualidade para conseguir executar um evento como esse. E a nossa ideia, o evento ele é padronizado em 10 milhas, cada milha ela tem 1,6, tá? Então é 1 km, ponto 600. 1 km 600, cada milha. Então 10 milhas, 25 milhas, 50 milhas e 100 milhas. Então essas são as modalidades, ou seja, a prova maior ela vai ter 160 km, tá? E a prova menor ela vai ter 16 km. Então vai ter para todas as categorias, ou seja, se você está preparado para correr 16 ou para 160, você vai estar aí apto a participar da prova. É um evento único, é um evento que realmente promete muito. E a gente vai ter um grande desafio pela frente, já estamos tendo, na verdade a gente já iniciou esse planejamento há alguns meses atrás e estamos aí fazendo todo um trabalho para conseguir fazer um evento sensacional para vocês. A 100 ela conta com 3 eventos, tá? A prova principal, que foi essa que eu falei para vocês agora, um segundo evento que é o Special Stage, que é uma prova muito legal com uma característica super diferente, onde o atleta ele sobe aproximadamente 10 km, com 1000 de desnível positivo, descansa 30 minutos em cima do alto da montanha e desce 10 km com aproximadamente 1000 de negativo. E aí são 3 competições em uma: a subida,
a descida e a prova toda, tá? É muito legal, eu acho que é uma prova que vem para mudar, é algo novo, algo bem diferente, eu acho que o atleta vai curtir muito, né, fazer uma prova como essa. Eu já estou aqui ansioso para executar o evento, porque realmente acho que vai ser um evento único. E o terceiro, que é um camp, onde os atletas podem participar de um treinamento, né, durante 3, 4 dias com profissionais de alto gabarito. Vão vir profissionais de diversos países, a ideia é ter profissionais de diversas áreas, é ter uma equipe multidisciplinar, ter o atleta de elite, ter o atleta amador, e todos vão poder ter uma troca de conhecimento muito grande e participar de um camp muito completo e bem legal, tá? Então esses 3 eventos, a princípio para 2021, a nossa ideia é executar 2 deles, mas principalmente o Special Stage no primeiro semestre e a prova principal entre junho e julho do ano seguinte, de 2021. Então, convido você, corredor, você que está querendo ir para a trilha também a participar, treinar até lá para participar pelo menos da prova mais curta, e você que já é corredor de longa data, se preparar para as distâncias maiores. Vamos com tudo, a gente está preparando um grande evento, nós temos grandes desafios pela frente como organizador. Conto com vocês, que vocês são peça fundamental aí nessa engrenagem, né? Obrigado, Gear Tips, obrigado, Pedro, Kiko. Vamos para frente, acho que esse é um congresso sensacional. Espero que vocês vejam as outras palestras também, para poder ter sempre quórum e a gente está sempre andando com esse congresso, indo para o terceiro, para o quarto, para o quinto e assim vai. Obrigado, ótimas trilhas, diversos visuais aí sensacionais para vocês, muita saúde. Valeu, obrigado, grande abraço a todos.